Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, eu te cumprimento na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar me dirigindo novamente para os irmãos para mais um dia de estudo bíblico. Nós estamos estudando sobre as profecias sobre Jesus Cristo e os seus cumprimentos. No estudo anterior, nós estudamos sobre o sofrimento do Messias. E hoje, já em uma sétima e última parte dos estudos, nós falaremos sobre a morte e a ressurreição do Messias. Então, eu te convido, pegue a sua Bíblia e vamos dar continuidade aos estudos das profecias sobre Jesus Cristo e os cumprimentos da pessoa dele. Bem, uma profecia feita há cerca de 1000 anos antes de Cristo, fala que o Messias se sentiria abandonado por Deus. E essa profecia está contida no Salmo 22, onde fala sobre o sofrimento e vitória do Messias. E no versículo 1, fala assim, lá no Salmo 21. Deus meu, por que me abandonaste? E o cumprimento da profecia, que o Messias se sentiria abandonado por Deus, acontece então quando Jesus está agonizando na cruz, prestes a morrer. E os registros sobre esse acontecimento se encontram em duas passagens bíblicas, em Mateus 27:46 e Marcos 15:34. Os dois registros, eles são bem semelhantes. E em Mateus 27:46, a palavra fala assim: por volta da hora 9, chamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? E aqui se torna importante nós verificarmos o porquê Jesus foi abandonado pelo Pai. Deus abandonou Jesus porque assumiu as nossas culpas. Jesus estava assumindo nossos pecados, assumindo no nosso lugar, para que através desse sacrifício, nós possamos voltar a ter união com Deus, estarmos com o direito de voltar para o paraíso junto com Deus. E 1 Pedro 2:24, a palavra, ela fala assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. A palavra fala: carregando nossos pecados, foi abandonado pelo Pai. Então cumpre-se assim o salmo profético que dizia que o Messias seria abandonado por Deus. E voltando nas antigas escrituras, nós encontraremos uma outra profecia, a profecia que o Cristo entregaria seu espírito a Deus. E os registros dessa profecia se encontram também em Salmos, Salmo 31:5, onde Davi faz um lamento. Lá no Salmo 31:5, a palavra fala: nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. E cumprindo então a profecia registrada por Davi, lá em Lucas 23:46 está registrado o cumprimento. E a maneira que Lucas faz o registro, entende-se que foram as últimas palavras que Jesus falou durante a vida. Lucas 23:46, a palavra fala: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Então cumpre-se assim mais uma profecia na pessoa de Jesus Cristo, o Messias, o prometido. Glória a Deus. E um pouco mais à frente, em uma outra profecia, também de Salmo de Davi, no Salmo 34:20, fala que os ossos do Messias não seriam quebrados. E o Salmo profético 34:20, ele fala da seguinte maneira: ele lhe
preserva todos os seus ossos, nem sequer um deles será quebrado. Glória a Deus. Porém, dessa profecia de Davi, já existia mais 2 registros onde fala que os ossos do cordeiro oferecido em sacrifício não seriam quebrados. Vou ler apenas um, que está em Êxodo 12:46, que fala: vocês a comerão numa só casa. Não leve nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebre nenhum dos ossos. É lógico que essa passagem não está se referindo diretamente ao Messias, mas fala que o cordeiro sacrificado não deveria ter os ossos quebrados. E Jesus Cristo foi o Cordeiro de Deus imolado por nós, pelos nossos pecados. E para se cumprir, então, as antigas Escrituras e a profecia contida no Salmo 34:20, João deixa registrado no Evangelho de Jesus, que Jesus não teve os seus ossos quebrados, como os demais que foram crucificados junto com ele naquele dia. Lá em João 19:32-33, a palavra fala assim: os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro e ao outro que com ele tinha sido crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus, como visse que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Então, cumpre-se assim as antigas Escrituras e a profecia que fala que os ossos do Messias não seriam quebrados. Os ossos do Messias não seriam quebrados, mas surge uma outra profecia que diz que o sangue do Messias seria derramado. E aconteceu quando cravaram uma lança no coração de Jesus. E a profecia está no Salmo 22:14, onde Davi fala sobre o sofrimento e a vitória do Messias. O Salmo 22:14 fala: derramarei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez como cera, derreteu-se dentro de mim. Misericórdia. João, ele registra o acontecimento do cumprimento da profecia na pessoa de Jesus Cristo, quando os soldados foram certificar-se se Jesus já estava morto. E para se certificar, então eles cravaram uma lança no peito de Jesus. E João registra da seguinte maneira: contudo, um dos soldados transpassou-se o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Cumprindo-se assim a profecia que dizia que o sangue do Messias seria derramado. O sacrifício do Cordeiro pelos nossos pecados. Muito bem. Então vamos para mais uma profecia. Jesus foi condenado à crucificação como se fosse um criminoso. Como um criminoso que se opunha às leis do Império Romano. E o destino dos corpos dos criminosos era o Vale de Inom. Era ali que era jogado os corpos dos criminosos que se opunham às leis romanas. O Vale de Inom, que era um lixão perto de Jerusalém, e, por sinal, um lugar muito repugnante. Porém, houve uma profecia feita pelo profeta Isaías, há 800 anos antes de Cristo, que fala que o Messias seria sepultado como rico. E em Isaías 53:9, a palavra fala assim: deram-lhe sepultura com os ímpios, mas o rico esteve na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. E os registros do cumprimento da profecia se encontram nos 4 evangelhos: Mateus 27:57, Marcos 15:42, Lucas 23:50 e João 19:38. Eu vou ler apenas Mateus 27:57 ao 60, que fala assim: chegando à tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. Esse foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou-lhe que fosse entregue.
E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu sepulcro novo, que havia aberto na rocha. Rolou uma grande pedra para a entrada do sepulcro e se retirou. Apesar de Jesus ter sido traído e injustiçado pelos seus, então ele foi assim mesmo sepultado com dignidade. Glória a Deus. E uma outra profecia que se encontra no Salmo de Davi, fala que o corpo do Messias não ficaria em decomposição e ele ressuscitaria. A profecia foi feita há 1000 anos antes de Cristo. E também um salmo, o Salmo 16:10, onde fala: porque não deixará a minha alma no inferno, nem permitirás que teu santo veja a corrupção. E em outra versão bíblica, a palavra, ela fala assim: porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem experimentará que o teu santo sofra decomposição. Nem permitirás que teu santo veja corrupção. E Lucas, quando escreve o Evangelho de Jesus, ele registra no capítulo 24, no versículo 36 em diante, que Jesus apareceu aos discípulos quando eles estavam em uma certa reunião. E eles até acharam naquele momento que era um espírito. Mas Jesus, ele fala, lá em Lucas 24:39, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Glória a Deus. Jesus ressuscitado. E a palavra fala que, para provar aos discípulos que ele tinha ressuscitado, então Jesus comeu peixe e mel na presença dos seus discípulos. Então, provando-se assim a palavra que falava que o corpo do Messias não ficaria em decomposição e ressuscitaria. Glória a Deus. E já finalizando os estudos de hoje, e mais uma série de estudos, nós veremos a última profecia. E a profecia era que o Messias subiria aos céus. E também uma profecia que está em Salmo, realizada há 1000 anos antes de Cristo, Salmo 68:18, onde a palavra fala: quando subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons dos homens e até dos rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Então Deus habita entre nós através de Jesus Cristo. E ele levou, aqui a palavra fala que levou o cativo e o cativeiro. E Lucas, então, relata o cumprimento da profecia em Lucas 24:50 e 51, onde a palavra fala assim: então Jesus os levou para Betânia e, levando as mãos, o abençoou. Abençoando-os, ele apartou-se dele e foi levado ao céu. Glória a Deus. E também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 9, Lucas também relata. Ele relata assim: tendo dito isso, foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Glória a Deus. Amados irmãos, nós chegamos ao final de mais um estudo bíblico. E no estudo anterior, nós estudamos sobre o sofrimento do Messias. E hoje nós vimos, então, a morte e a ressurreição do Messias. E assim, nós concluímos os estudos sobre as profecias sobre Jesus Cristo e os seus cumprimentos. Eu agradeço a todos que estiveram comigo estudando a Santa Palavra. Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês e que Deus possa estar dando sabedoria a vocês, o conhecimento da palavra, o interesse para estudar a Santa Palavra, para que vivam dentro da Santa Palavra. Pai Santo maravilhoso, neste momento, Senhor Deus, eu quero abençoar, pedir a tua bênção, Senhor Deus, sobre os irmãos que estiveram estudando comigo. Pai Santo, visita onde estiver neste momento.
Dê, Senhor Deus, sabedoria, inteligência para eles, a capacidade, o discernimento, que eles possam vivenciar dentro da tua santa palavra. Que eles possam ter esse discernimento, Senhor Deus, de identificar o que é certo, o que é errado e vivenciar, Pai, dentro da palavra. Pai, eu te agradeço profundamente, abençoe a todos eles. Amados irmãos, aos irmãos da Igreja Esperança em Cristo, nos encontramos na igreja. Aos demais irmãos, até a próxima oportunidade. Um abraço a todos. Até lá.